Bom, gente, então, na nossa aula anterior, nós falamos do conceito do que é NOx, né? De quando uma espécie química sofre oxidação, quando sofre redução, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, não é isso? E aí vimos também algumas regrinhas de como determinar o número de oxidação. Então, veja, ó, se você não sabe identificar quando é que uma espécie química sofre oxidação e quando é que a espécie química sofre redução, a gente vai ter um pouquinho de problema para entender o funcionamento de uma pilha, tá certo? Então, fique atento, tá? Aproveite que aqui eu vou também aproveitar e comentar, fazer algumas revisões em cima disso, em cima do que é número de oxidação, quando é que a espécie química oxida, quando é que ela reduz, tá? Para entender o que é uma pilha. Então, pilha é um dispositivo que, através de uma reação espontânea, e não é qualquer tipo de reação, tem que ser uma reação de óxido, redução, ou seja, alguém... Oxi, aquilo que mãe encheu da academia, a roupa dela tá. Pablo, se organiza aí no seu microfone, meu filho. Tá? Quem sofre oxidação, toda vez que eu tiver uma reação de oxirredução, ou seja, uma espécie química que oxida e a outra que reduz, e isso ocorrendo espontaneamente, a gente vai ter uma pilha, tá certo? Especificamente, Daniel construiu uma pilha usando zinco e cobre. E como foi que ele fez isso? Veja só. Ele pegou uma lâminazinha de zinco e submergiu essa lâmina de zinco em um sal de zinco. Veja que o que está aqui dentro da solução, ó, é o sulfato de zinco, é um sal de zinco, tá? Pegou uma laminazinha de cobre e submergiu essa lâmina de cobre também em uma solução de um sal de cobre, no caso aqui o sulfato de cobre, certo? Essas lâminas, a gente vai, quando a pilha começa a funcionar, nós iremos chamar essas lâminas agora de eletrodos, tá? Eletrodo é caminho de elétrons, tá certo? Bom, entendendo aqui o que está acontecendo em cada solução. Todo sal é um composto iônico. E compostos iônicos em meio aquoso, ou seja, em solução aquosa, sofrem uma dissociação, ou seja, sofrem uma separação de seus íons. Então, quando eu coloco o sulfato de zinco na água, olha o que vai acontecer. Ele vai se quebrar e originar íons de zinco e íons sulfato. Observe que para cada um íon positivo, nós iremos ter um íon negativo. O que eu quero que você visualize? Que nesta solução vai existir o quê? Um equilíbrio iônico. Eu vou ter quantidade de íons de carga positiva igual à quantidade de íons de carga negativa. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Para cada íon sulfato, para cada sulfato de zinco, que é o ZnSO4, opa, volta. Veja só, tá? Olha aqui. O que eu quero que você visualize. Para cada íon sulfato, eu vou ter um íon de zinco, de carga 2+, não é? E um íon sulfato. De carga 2-. Então, veja que para cada um íon positivo, nós iremos ter um íon negativo. Tá? Ó, a proporção aqui, para cada molécula de sulfato de zinco que se quebra, eu tenho um íon de zinco e um íon sulfato, ou seja, um íon positivo e um íon negativo. Certo? Então, ou seja, não importa o quanto eu coloco de sulfato de zinco aqui dentro, isso vai acontecer. Tá? Ou seja, para cada um sulfato de zinco, um zinco de carga 2+, e um sulfato de carga 2-.
tá? Ou seja, a solução aqui está em equilíbrio iônico, certo? O mesmo acontecendo aqui do outro lado, ó. Na outra nós iremos chamar de semicela, tá? Na semicela do cobre, tá? A gente vai ter o mesmo procedimento. Só que aqui eu vou ter agora íons de cobre de carga 2+, e o íon sulfato de carga 2-. Pronto. Observe que ocorre o mesmo procedimento, ou seja, para cada sulfato de cobre eu vou ter, quando ele sofre a dissociação, eu vou ter um íon de cobre de carga positiva e um ânion ou íon de sulfato de carga negativa. Ou seja, aqui também eu estou tendo um equilíbrio iônico. Tá? Então, primeira coisa, as soluções estão em equilíbrio iônico. Certo? Bom, o que foi que Daniel fez? Ele pegou um fio condutor e uniu os dois eletrodos. Tá? Ele uniu o eletrodo de zinco com o eletrodo de cobre. O que foi que ele observou? Espontaneamente passou a existir um fluxo de elétrons que fluía do zinco para o cobre. Tá? Ou seja, de onde esses elétrons estão vindo? Do eletrodo de zinco, ou seja, de átomos de zinco que formam o eletrodo, que estão perdendo esse elétrons. E um átomo neutro, ao perder elétrons, ele deixa de ser átomo e passa a ser um íon. E ao passar a ser íon, ele não consegue mais ficar na lâmina ou no eletrodo de zinco. Ele vai para a solução. Certo? Olha o que está acontecendo. Eu tenho átomos de zinco que estão perdendo elétrons. Nós aprendemos na aula anterior que quando uma espécie química perde elétrons, ela sofre oxidação. Tá? Então, eu estou tendo que a lâmina de zinco está oxidando. Os seus átomos estão perdendo elétrons e se convertendo em íons. E esses íons estão indo para a solução. Aí acontece duas coisas. Ó. Primeiro, a lâmina de zinco começa a se desgastar, ela começa a ter uma diminuição do seu tamanho, porque ela está perdendo átomos, porque os seus átomos estão perdendo elétrons, estão sofrendo oxidação. Esses átomos, ao perder elétrons, se convertem em íons, e esses íons agora vão para a solução. E aí começa a ter um problema, né? Antes, nós acabamos de comentar que a solução estava em quê? Em equilíbrio iônico, porque a quantidade de íons de carga positiva era igual à quantidade de íons de carga negativa. Quando a pilha começa a funcionar, que isso começa a acontecer, ou seja, quando a gente une os dois eletrodos por um fio condutor, aí eu passo a ter agora um desequilíbrio iônico na solução. Porque como os íons de zinco estão vindo para a solução, eu passo a ter mais íons de carga positiva do que íons de carga negativa. Tá? Agora, vamos analisar o que está acontecendo do outro lado. Ora, os elétrons vêm para o eletrodo de cobre, e aí a solução está cheia de íons de cobre de carga positiva. Os elétrons são cargas negativas, os opostos se atraem. E aí o que acontece? Esses íons de cobre na solução recebem esses elétrons e, ao receber esses elétrons, eles deixam de ser íons de cobre e passam a ser átomos neutros de cobre. E aí eles não ficam mais na solução, eles se depositam no eletrodo, tá? Como ele deixou de ser íon e passou a ser átomo neutro, ele se deposita no eletrodo de cobre. E aí o que vai acontecer? O contrário do que aconteceu na outra solução, né? No outro eletrodo. Agora, o eletrodo de cobre está ganhando átomos de cobre, então ele vai aumentar de espessura. E a solução entra também em desequilíbrio iônico, porque os seus íons de carga positiva agora se tornaram átomos neutros e foram para a lâmina. Então, aqui, agora eu passo a ter mais cargas, íons de carga negativa, do que íons de carga positiva. E aí começa a ter um problema, porque eu vou ter tanto uma diferença de potencial entre os eletrodos,
como também vou ter uma diferença de potencial entre as soluções iônicas. E aí a pilha para de funcionar. Para resolver este problema, Daniel construiu um dispositivo que ele chamou de ponte salina. E aí o nome é bem sugestivo, né? O que é ponte salina? Né? O que, que vai ter aqui dentro? Vai ter o sal, que também vai gerar íons, não é? Tá? Então, como aqui está tendo um excesso de íons de carga positiva, a ponte salina começa a mandar para cá o quê? Íons de carga negativa, para manter o equilíbrio iônico na solução. E na outra, o contrário, como aqui está havendo, né, um excesso de íons de carga negativa, a ponte salina começa a mandar para esta solução íons de carga positiva, para manter o equilíbrio iônico na solução. E aí a pilha volta a funcionar. Tá certo? Bom, essas são as considerações. Primeiro, qual a função da ponte salina? Manter o equilíbrio iônico nas soluções. Tá certo? O zinco está perdendo elétrons, portanto, está sofrendo oxidação, tá certo? Os elétrons chegam no eletrodo de cobre e quem recebe esses elétrons? Cuidado aqui agora, tá? Quem recebe esses elétrons? Os íons de cobre. Então, quem recebe elétrons, quem tem um número de oxidação diminuído é que sofre redução. Então, não é o cobre que sofre redução, são os íons de cobre presentes na solução é que sofre redução. Beleza? Tá? Como os elétrons que têm carga negativa estão sendo atraídos pelo eletrodo de cobre, o eletrodo de cobre vai ser o eletrodo positivo, que nós chamamos de cátodo. Consequentemente, o eletrodo de zinco vai ser o eletrodo negativo, que nós chamamos de ânodo. Ok? Gente, alguma dúvida até aqui? Muito importante você saber a função da ponte salina, tá certo? Outro tópico importante. Aqui, tanto o eletrodo, né? O eletrodo, a oxidação ocorre no eletrodo, né? Porque ele é que sofre a oxidação, são os seus átomos que perdem elétrons. Tá? A redução ocorre no eletrodo de cobre, mas não é o cobre que sofre redução, são os íons de cobre presentes na solução que sofrem redução. Tá certo? Então tome cuidado com isso, tá bom? Não é o eletrodo de cobre. Aqui tudo bem. A oxidação tanto ocorre no zinco, como o próprio zinco sofre oxidação. A redução ocorre no eletrodo de cobre, mas quem sofre redução são os íons de cobre presentes na solução. Ok? Eletrodo positivo, cátodo. Eletrodo negativo, ânodo. Como é que eu identifico quem é o eletrodo positivo ou negativo? Quem é o cátodo, quem é o ânodo? A gente observa o fluxo de elétrons. Tá certo? É sempre de quem oxida para quem reduz. Tá bom? Bem, e aí, tá? Algumas considerações. O polo negativo, que é o ânodo, ocorre o quê? A oxidação, tá? O eletrodo sofre um desgaste, há um aumento na concentração de íons de zinco, não é verdade? E a semi-reação que ocorre, que é a semi-reação de oxidação. Então, estou escrevendo aqui embaixo, ó, o que a gente observou aqui na figura. Eu tenho átomos neutros de zinco que perdem elétrons, se convertendo em íons de zinco de carga 2+. Ora, se o íon é de carga 2+, é porque cada átomo neutro de zinco perdeu 2 elétrons. Tá? O polo positivo, que nós chamamos de cátodo, né? É onde acontece a redução. Lembrando que quem sofre a redução não é o eletrodo, são os íons que estão presentes na solução. O eletrodo sofre um aumento de espessura, porque está ganhando átomos, né? Já que os íons presentes na solução, ao se tornarem, sofrer redução, ao se tornar átomos neutros, se depositam no eletrodo, tá? Vai ocorrer uma diminuição na concentração de íons de cobre na solução, tá? E a semi-reação de redução que ocorre, ó, aquilo que eu falei, ó, tá? Nós temos íons de cobre de carga 2+, que recebe os 2 elétrons, se convertendo em átomo neutro de cobre. Então, quem sofre a redução não é o átomo de cobre, são os íons de cobre presentes na solução. Ok? Então, essa frasezinha, essa palavrinha aqui, para nos ajudar, né? O CRAL,
onde C é cátodo, R, redução, A, ânodo, O, oxidação. Então, você com esse macetezinho aqui, você jamais vai se atrapalhar qual eletrodo sofre oxidação e qual eletrodo sofre redução, tá? Cátodo, redução, ânodo, oxidação. A ponte salina é para manter o equilíbrio iônico na solução. Não pode esquecer isso, tá? Funciona a ponte salina. Se não tiver a ponte salina, a pilha funciona por muito pouco tempo. Tá? Você não vai ter um máximo, você não tem como maximizar o potencial de geração de energia elétrica da pilha sem a ponte salina. Reação global da pilha. A reação global da pilha corresponde à soma, é a reação obtida da soma das reações de oxidação e redução que ocorrem na pilha. Como é que a gente faz a soma? A gente faz a soma algebricamente, reagente com reagente, produto com produto. Mas eu só posso efetuar essa soma quando a quantidade de elétrons cedida e recebida forem iguais. Quando essas quantidades não forem iguais, será necessário que a gente faça o balanceamento para que elas representem ou para que tenham a mesma quantidade de elétrons cedida e recebida. Tá certo? Nesse caso aqui da pilha de Daniel, está muito fácil, não é? Porque nós temos 2 elétrons sendo cedidos e temos 2 elétrons sendo recebidos. Então, cancela a quantidade de elétrons e aí a gente faz a soma algébrica. Reagente com reagente, produto com produto. Tá? Então, reagente do primeiro, que é o zinco, não tem mais nenhum reagente no segundo, passa para o reagente, não tem mais nenhum reagente na primeira equação, ou na primeira reação, vamos passar para o reagente da segunda reação, que é o cobre de carga 2+. Não tem mais nenhum reagente, nem na primeira nem na segunda, porque os 2 elétrons aqui foram cancelados com os 2 elétrons do produto, né, do zinco, tá? Então, setinha de reação e agora produto com produto. Íons de zinco da primeira, mais átomos neutros de cobre da segunda. Então, veja, esta reação obtida pela soma das 2 semi-reações de oxidação e redução é chamada de reação global da pilha. E ainda tem uma terceira maneira da gente indicar uma pilha, que é através da sua representação. Tá? Como é que eu represento uma pilha? Primeiro, quem oxida, aí represento a ponte salina por essas 2 barrinhas, e depois quem reduz. Nesse caso da pilha de Daniel, quem oxida é o zinco, oxidando para zinco 2+, ponte salina. Aí quem reduz? Quem reduz é o cobre de carga 2+, que sofre redução para cobre 0, cobre neutro. Tá? Então nós temos 3 maneiras de indicar uma pilha. Pela figura, pela ilustração, tá? Pela reação global da pilha, tá? E pela representação da pilha. Das 3 maneiras a gente consegue identificar quem é cátodo, quem é ânodo, quem sofre oxidação, quem sofre redução, escrever as semi-reações, tá? Tudo, tanto faz. Ou através da reação global, da representação ou da ilustração. Ok? E aí, ó, continuando aqui, vamos ver aqui os exercícios, certo? Exercício 9. Considere a pilha em funcionamento a seguir. Tá? Então, nós temos o eletrodo de zinco, temos o eletrodo de prata, os íons presentes, né, na solução são íons de zinco de carga 2+, e os íons presentes na segunda célula eletrolítica é íons de prata de carga +1. A ilustração nos indica que está existindo um fluxo de elétrons do zinco para a prata. Isso implica dizer que a prata é o eletrodo positivo, o zinco vai ser o eletrodo negativo, tá certo? Ou seja, tá? O zinco, ao perder elétrons, está sofrendo oxidação. Né? Bom, e aí, como os elétrons vêm para o eletrodo de prata, os íons de prata é que sofrem redução. E ele pede para a gente escrever a equação da reação total. Reação total é a mesma coisa que reação global. Então, reação total global da pilha é a mesma coisa. Então, vamos primeiro escrever cada semi-reação. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Os íons de zinco não sofrem oxidação, não é?
Então, zinco, o zinco neutro, fazer assim. Tá? Zinco neutro, que vamos lá. Que se converte em zinco 2+, né? Mais 2 elétrons. Pronto. Semi-reação de oxidação. Vamos escrever agora a semi-reação de redução. Então, o que nós temos? A prata, não é isso? De carga. Que recebe um elétron. Se a carga é mais 1, ela só pode receber um elétron. Recebe um elétron e se converte na prata, no átomo neutro de prata. Pronto. Bom, aí aqui tem um probleminha, né? Eu só posso somar algebricamente as duas semi-reações para chegar na reação global se a quantidade de elétrons cedida for igual à quantidade de elétrons recebida. Aí aqui tem um problema, né? Eu tenho 2 elétrons sendo cedidos pelo zinco, mas o íon de prata só recebe 1. O que eu tenho que fazer? Balancear. E aí o que eu vou fazer para balancear? Vou multiplicar esta segunda por 2. Então, multiplicando a segunda ou a reação, né? A segunda reação ou a reação de redução por 2, nós vamos ter 2. Você multiplica toda a equação, tá? E aí, agora sim, ó, eu vou ter 2 elétrons sendo cedidos e 2 elétrons sendo recebidos. Como eles são simétricos, o que a gente faz? Cancela. Tá? E aí, agora sim, a gente vai somar. Vamos somar essas duas semi-reações. Aí soma reagente com reagente. Então, eu vou ter zinco, né? Zinco neutro. Mais 2 íons de prata, né? Não tem mais nenhum reagente, setinha de reação. E agora, íons de zinco, de carga 2+, mais 2 mols de prata neutro. Pronto. Esta é a reação global, ou total, descrita pela pilha representada pela ilustração. E isso aqui está em que alternativa? B, né? Gente, alguma dúvida aí na forma que a gente fez, que a gente trabalhou? Tudo certinho? Posso continuar, né? Bom, veja o exercício 10. Dado um sistema relativo a uma pilha de magnésio e zinco. Veja, ó, tá? E aqui em cima da lâmpadazinha ele está indicando o fluxo de elétrons. Está dizendo que os elétrons fluem de onde? Do magnésio para o zinco. Tá? Então, o cátodo, nesse caso, vai ser o zinco, não é? E o ânodo, o magnésio. Veja que é uma coisa que normalmente me perguntam. Professor, sempre o zinco vai ser o cátodo? Não. Depende de qual seja o metal que ele esteja sendo associado para formar a pilha. Entende? Então, quando o zinco reagiu com o cobre, o potencial, a tendência dele em sofrer oxidação era maior do que o cobre, por isso que ele oxidou. Quando o zinco, quando nós fizemos aqui a interação
do zinco com a pilha, com a prata, né? Fizemos uma pilha de zinco com a prata, o zinco oxidou. Por quê? Porque o zinco tem um potencial em sofrer oxidação maior do que o da prata. Já agora aqui com o magnésio, ó, foi o que aconteceu. O magnésio tem maior potencial, ou seja, tem maior vontade em perder elétrons do que o zinco. Tá? Então, quando eu estou associando magnésio com zinco, quem oxida agora é o magnésio, quem vai sofrer redução são os íons de zinco na solução. Certo? Bom, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente já sabe que o eletrodo de zinco agora vai ser o cátodo, o eletrodo de magnésio vai ser o ânodo. Certo? Então diz assim, os elétrons fluem do eletrodo de magnésio para o eletrodo de zinco. Podemos afirmar que a reação não é espontânea. Ora, se existe um fluxo de elétrons espontâneo de um eletrodo para outro, a reação é espontânea. O eletrodo de magnésio é o polo positivo? Não, é o polo negativo, né? Lembre-se, quem oxida é o ânodo. Tá? O eletrodo de zinco é o cátodo? Sim. Veja, ó, só sabendo das definições, a gente não teve dificuldade nenhuma de resolver o exercício. 11. Na pilha, zinco com cobre, ocorrem reações de oxirredução. Nesse sistema, pode-se afirmar que, lembre-se, numa representação, aqui está dada a representação da pilha de Daniel. Quem vem primeiro é quem oxida, né? Então, veja que está ocorrendo uma oxidação do zinco para zinco de carga 2+. As barrinhas representam a ponte salina. E os íons de cobre 2+, é quem sofre redução para cobre neutro. Tá? Então, quem sofre oxidação, lembra do CRAL. Né? Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Então, no polo negativo, a oxidação do cobre, não. Não é? Tá? Primeiro que o cobre não vai formar o polo negativo. Né? E segundo que ele não oxida. Por esta representação, ele sofre redução. B. No polo negativo, a oxidação do zinco a zinco 2+, exatamente, ó. Né? Ânodo oxida. O ânodo é o polo negativo. Ok? Então, no polo negativo, que no caso aqui é do zinco, sim. Vamos lá agora. 12. A soma algébrica dos números de oxidação do iodo nas substâncias é. Bom, então, vamos repetir aqui, que está querendo que a gente lembre, né, da determinação de inox. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar a fonte. Bom, então, vamos determinar. Ele quer do nitrogênio, né? Do número de oxidação do iodo. Não, do iodo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos aumentar aqui. Regras de determinação de inox. Ora, nós sabemos que deixa eu tirar aqui, porque fica mais fácil. Pronto. Ó, o sódio é um metal alcalino. E por ser um metal alcalino, o seu número de oxidação vai ser +1. O oxigênio tem número de oxidação -2. A soma dos átomos que constituem uma molécula tem que ser 0. Então, qual vai ser o NOx do iodo aqui para dar 0? +1, né? Pronto. Agora vamos passar para o outro. Então, já sei que ali é +1 do iodo. O sódio, a gente acabou de ver que é um metal alcalino, portanto, a sua carga é +1. Do iodo, consequentemente, vai ser -1. Tá? Aqui agora. O íon amônio, que é o NH4, também tem carga +1.
O oxigênio tem que ter carga -2. Só que eu tenho 3 oxigênios nessa molécula, então vai ter carga -6. Então, o iodo tem que ter um número de oxidação para que somado dê 0. Então, vai ser +5. Tá? E, nesse caso aqui, o iodo é uma substância simples. Átomo isolado ou substância simples, número de oxidação 0. Então, mais um aqui, do primeiro, né? Mais um. -1, 0. Né? Aí vai ficar +5, aqui não vou contar, né? Aqui é 0, não conto. Tá? Então, alternativa D. A soma dos NOx vai ser 5. 13. A vida de uma pilha na qual as duas semi-reações são zinco 2+, oxidação, não é isso? Quando o número de oxidação aumenta, a espécie química oxida. E aqui, no segundo caso, veja que o cobre está passando de carga 2+ para 0. Então, está sofrendo uma redução. Quando o número de oxidação diminui, a espécie química sofre redução. Quando o número de oxidação aumenta, a espécie química sofre oxidação. Pode ser aumentado usando-se um eletrodo maior de zinco. Ora, veja, nós aprendemos que quem oxida sofre desgaste. Se ele sofre desgaste, vai chegar um momento em que a pilha para de funcionar porque não tem mais átomos suficiente para sofrer oxidação. A pilha para de funcionar. Então, eu posso aumentar o funcionamento dessa pilha se eu usar um eletrodo maior que oxide. Ou o eletrodo que sofre oxidação seja um pouco maior. Quanto maior ele for, mais átomos de zinco ou mais átomos eu terei para sofrer oxidação e aí gerar a corrente elétrica. Tá certo? Então, já matou a questão. Um eletrodo maior de zinco, sim. Vou ter que usar um eletrodo maior de quem oxida. Tá? Que quando parar de ocorrer a oxidação, acabou a pilha. Não tem mais átomos para sofrer oxidação, acabou. Professor, por que não pode ser a ponto salina? Porque a ponte salina ela não sofre. A única função dela é manter o equilíbrio nas soluções. Não é? O fluxo de elétrons que ocorre são de um eletrodo para o outro, de quem oxida para quem reduz. A ponte salina ela faz com que a pilha funcione eficazmente, né? Entendeu? Se não tiver ponte salina, o que vai acontecer é a pilha funcionar por muito pouco tempo, sequer funcionar às vezes. Agora, o que vai fazer? A pilha está em funcionamento, tudo certinho. O que vai fazer eu ter uma maior durabilidade, né, do fluxo de corrente elétrica vai ser ter um eletrodo maior do ânodo, vamos dizer assim, né? O ânodo, né, quem sofre oxidação. Entendeu? Quanto maior for o eletrodo que sofre oxidação, mais átomos mais átomos desse eletrodo eu vou ter para sofrer oxidação. No caso aqui citado é o zinco. Certo, Ruth? Certo. 14. Pode-se afirmar que uma pilha é um conversor de corrente elétrica em energia química? Não. Aí vai ser o próximo tópico que nós iremos estudar, que é a parte de eletrólise. Não é isso? Tá? É o contrário. Nós temos uma reação química, uma reação de oxirredução, tá? Produzindo espontaneamente uma corrente elétrica. Tá certo? Então é o contrário. A pilha é um dispositivo que converte energia química em energia elétrica, e não o contrário. Uma célula galvânica na qual ocorrem reações químicas que produzem corrente elétrica? Sim. É isso aqui que acontece. Tá? É muito comum também chamar pilha de célula galvânica, tá bom? 15. Considere a célula eletroquímica representada pela equação global. Então, observe aqui o seguinte, vamos analisar a equação. Níquel, neutro no reagente, níquel com carga 2+ no produto. Observe que o níquel do reagente para o produto sofreu um aumento no seu número de oxidação. Portanto, o níquel oxidou. O cobre no reagente tem carga 2+, no produto carga neutra.
Zero. Ou seja, sofreu uma redução. Então, níquel oxidou, cobre reduziu. Então, é correto afirmar que há desgaste do eletrodo de cobre? Não. Há um aumento, né? A redução faz com que íons de cobre se transformem em átomos de cobre e eles se depositam no eletrodo. O cobre sofre oxidação? Não. O cobre sofre redução. O níquel funciona como ânodo? Sim. Quem sofre a redução, quem sofre a oxidação é o ânodo. Tranquilo, gente? Bom, então na próxima aula a gente continua.